Então a gente aprendeu a heurística básica de modelo de programação inteiro, certo? E calculando os valores das variáveis de decisão na mão, e para um problema bem genérico, né? Bem simples, com poucas variáveis. E a gente viu como foi complexo esse conjunto de interações. Então o que eu vou trazer para vocês, pessoal, aqui é um modelo de programação inteira, um caso, né, desses, mas que a gente vai resolver como a gente já vem resolvendo no software, né? Então eu trouxe dois probleminhas aqui pra gente, tentar passar os dois na aula de hoje, e também agora nesse início vou fazer uma breve explanação de como vai ser o calendário até o final da disciplina. Então vamos lá. Hoje é dia 29 de março, então a gente vai trabalhar com esse conteúdo de programação inteira. Semana que vem, dia 5/4, prova. Mas a prova vocês já sabem que é a lista de exercícios, da mesma forma que a gente já trabalhando. Então a gente se encontra aqui na próxima semana, no dia 5, e eu explico a lista para vocês. E vocês vão ter do dia 5 até o dia 11 para fazer essa lista. Então é uma lista bem tranquilinha para a gente finalizar a disciplina suave, bem, todo mundo com nota boa. Dia 12/4, que é na outra semana, né? A prova substitutiva. Para quem aí não, por algum problema, teve dificuldade com as listas da primeira nota, dessa segunda parte, então a gente faz aí a prova substitutiva, mas no mesmo esquema, né? Lista de exercício, só que a prova substitutiva, uma listazinha de exercício. E dia 19 são as orientações para quem for para final, né? Quem for fazer a nota final da disciplina. Então esse daqui, pessoal, é o calendário que a gente tem até o final da disciplina. Questão de conteúdo mesmo, né? De aula, assim, nossa última aula é hoje, com esse caso de programação inteira. E era até onde eu podia ir, né? Porque vocês ainda não pagaram PO2, mas a gente finaliza hoje. Pergunta: alguma dúvida com relação a esse calendário aqui? Alguma dúvida com relação às avaliações? Gosto sempre de deixar claro, né? Que os alunos saibam para onde a gente tá indo, está trabalhando. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse calendário? Tudo certo. Obrigado, Fernanda, pelo retorno. Então vamos lá. Espero que está tudo certo aqui, todo mundo compreendeu. Peço que, caso vocês tenham um grupo da disciplina, da turma de vocês, que vocês repassem essas informações para os colegas, para que eles fiquem cientes. Então, pessoal, a gente já está trabalhando com essa questão dos modelos de programação inteira. Vocês já sabem do que se trata o modelo de programação inteira. Então eu vou direto por exemplo. Então o problema que a gente vai trabalhar hoje, esse primeiro exemplo, é um problema de escalonamento de pessoal. Então fazer aquela boa e velha escala, né? Quem vai trabalhar em qual horário, quem vai trabalhar em tal dia. Então os problemas de escalonamento de pessoal, eles podem ser resolvidos a partir dos modelos de programação inteira. Então eu trouxe esse exemplo aqui básico, né, para que vocês possam ver como pode ser aplicado o modelo de programação inteiro. Então, diversos problemas têm surgido, como por exemplo, escalonamento de enfermeiras, escalonamento de correios, bancos, centrais de atendimento, escala de funcionários, entre outros. Então, esse problema consiste em alocar um conjunto de funcionários entre diferentes horários de trabalho, de forma que os postos de atendimento possam atender sua demanda respeitando as restrições do sistema. Como as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros, o problema de escalonamento pessoal corresponde ao modelo de programação inteiro. Então, essas são as características gerais do modelo de programação inteira quando se trata do escalonamento de pessoal. Então, eu vou ler aqui, digamos assim, as características desse problema para que a gente possa entrar
resultado dele. Então, o Banco Price está abrindo novas agências bancárias. E para isso, precisa contratar mão de obra adicional. Entretanto, a escala da força de trabalho que será contratada deve ser definida. Busca-se escalonar os novos funcionários em turnos de trabalho, de forma a satisfazer o nível de serviço desejado com o menor custo possível. Ou seja, quer escalonar, quer desenvolver a escala para os funcionários de uma maneira que minimize os custos, né? Em cada turno, os funcionários trabalham por um período de 8 horas consecutivas, sendo que o período correspondente a cada turno, além do custo, tem um custo diário por funcionário. Porém, para que o nível de serviço seja atendido, é necessário um número mínimo de funcionários por período. Formule o modelo de programação inteiro de forma a determinar a mão de obra a ser contratada por turno, com o menor custo possível, respeitando as restrições de número mínimo de funcionários por período. Então vamos entender isso aqui. Eu tenho 5 turnos nessa empresa. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. O turno 1 é das 6 horas em 1 minuto às 14 horas. Turno 2, das 8 às 16. Turno 3, das 10 às 18. Turno 4, das 2 às 22. Turno 5, às 22 às 6. Por que essa informação do turno é importante, pessoal? O turno é importante para determinar a carga de trabalho que um funcionário vai ter, certo? Então, por exemplo, fazendo analogia com o nosso trabalho, se a gente trabalhasse 6 horas em um dia, essas 6 horas seriam equivalentes a um turno. Então, para esse caso aqui, o turno tem um período de 8 horas. Em cada um desses turnos, existe um custo unitário por funcionário. Então, de 6 da manhã às 2 da tarde, o custo é de R$100. Das 8 às 16, o custo por funcionário é de R$80. Das 10 às 18, 85. Das 2 às 22, 130. Das 22 às 6 da manhã, porque paga adicional noturno, essas coisas todas, R$150. Então, deseja-se fazer o escalonamento de pessoal de forma que minimize esses custos. Para cada um dos períodos que a gente vê aqui, ó, que os períodos são de 6 da manhã até 6 em 1 até 6 horas do outro dia, subdividido em 5 turnos. Então, para preencher esses turnos, existem períodos. E esses períodos eles foram estabelecidos para determinar os momentos em que é necessário que se tenha mais funcionários. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai em uma agência bancária, antes da pandemia, né, tinham certos horários que são horários mais corridos, né? Então, por exemplo, assim que a agência abre, 10 às 12, próximo da agência fechar, sei lá, das 15 às 16. Então, são períodos que existe uma movimentação maior. Então, por exemplo, são períodos que exigem uma demanda maior de funcionários. Então, essa empresa, ela segmentou os períodos que necessitam de mais funcionários. Então, por exemplo, de 6 às 8 são necessários 22 funcionários trabalhando. De 8 às 10, 35. De 10 às 12, 54. De 12 às 14, 42 funcionários. De 2 às 16, 60. Das 16 às 17, 44. Das 17 às 18, 35 funcionários. Das 18 às 20, 30 funcionários. Das 20 a 22, 25. Das 22 às 6, 18 funcionários. Então, o problema, pessoal, que nós temos é esse. Os funcionários trabalham em turnos de 8 horas. Só que ao longo dessa jornada, existem períodos que necessitam de um número diferente de profissionais. Então, a ideia
desse modelo de programação é realizar um escalonamento de pessoal de modo que preencha o número de funcionários por período, respeite as 8 horas de cada turno e que principalmente minimize os custos de contratação. Pergunta: deu para ficar claro do que se trata esse problema? Então a Andresa deu retorno, Jackson, Adriano, então beleza. Vamos para o nosso modelo de programação. Então, quem vai ser a minha variável de decisão? Minha variável de decisão aqui vai ser XJ. Por quê? O número de funcionários que começam a trabalhar no turno J. Lembrando que eu tenho 5 turnos, certo? Então, minhas variáveis de decisão vão ser X1, X2, X3, X4, X5, referentes aos 5 turnos. Então, X1 para o número de funcionários que começam a trabalhar às 6 da manhã. X2 para o número de funcionários que começam a trabalhar às 8 da manhã. X3 para o número de funcionários que começam a trabalhar às 10 horas da manhã. X4 para o número de funcionários que começam a trabalhar às 14. X5 para o número de funcionários que começam a trabalhar às 22 horas. Ah, professor, não entendi de onde foi que o senhor tirou X1, X2, X3, X4, X5. Foram tirados aqui, ó, dos respectivos turnos. X1, X2, X3, X4, X5. Para os funcionários que começam a trabalhar às 6, às 8, às 10, às 2 e às 22. Então, essa, pessoal, são as minhas variáveis de decisão. Então, qual vai ser a minha função objetivo? O objetivo vai ser minimizar 100x1 mais 80x2 mais 85x3 mais 130x4 mais 150x5. Por que 100, 80, 85? Porque eu quero minimizar os custos. Então, se x1 eu quero saber o número de funcionários que vai começar a trabalhar no primeiro turno, eu preciso identificar o custo diário por funcionário. Então, eu vou aqui, ó, então o custo de funcionário no primeiro turno foi de R$100. Então, por isso que 100, essa constante, acompanhou x1. Quando eu analiso o turno 2, o custo foi 80. Então, 80 acompanhou x2, 85 x3, 130 x4, 150 x5. Tranquilo, a minha função objetivo para todo mundo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem chamar. Aí, pessoal, a gente chega nas nossas restrições. Então, vamos passar de uma por uma. Das 6 às 8 da manhã, o número mínimo de funcionários é igual a 22. Ah, professor, de onde foi que o senhor tirou isso? De 6 às 8 da manhã, o número mínimo de funcionários aqui, ó, foi 22. Certo? Então, minha primeira restrição é que x1, ou seja, o número de funcionários do turno 1, ele seja maior ou igual que 22. Certo? Para o turno das 8 a 10. Das 8 a 10, eu preciso de 35 funcionários. Certo? Então, qual vai ser a minha restrição? Vai ser x1 mais x2. Por que x1? Porque x1 são os funcionários do primeiro turno, do turno 1. Então, quando eu somo os funcionários do turno 1 com os funcionários do turno 2, eu consigo ter esse quantitativo para atender a necessidade que existe entre 8 e 10 da manhã. Certo? Das 10 às 12, eu preciso de 54 funcionários. Então, qual vai ser a minha restrição? Vai ser x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 54. Por quê, professor? x1 são os funcionários do turno 1, que já estão trabalhando. x2 são os funcionários do turno 2, que já estão trabalhando. Então, eu só preciso somar com os funcionários do turno 3
para que esse valor ele seja maior ou igual a 54. Então, explicando de novo. Para o primeiro turno, de 6 às 8, eu preciso que eu tenha um número maior ou igual que 22 funcionários, porque é meu requisito mínimo. Das 8 a 10, eu preciso ter um número maior ou igual que 35. Só que aí eu somo o número de funcionários que eu já tenho trabalhando em X1 com o número de funcionários do turno 2, que começam a trabalhar das 8 às 10. Para o turno 3, eu tenho os funcionários que começam a trabalhar a partir das 10 horas. Então, eu somo o número dos funcionários que começam a trabalhar das 10 às 12, com os funcionários do turno de 8 às 10, que é o meu X2, com os funcionários do turno de 6 a 8, que é o meu X1. Então, é por isso que X1 mais X2 mais X3 ficou igual, maior ou igual que 54. Esse problema tem uma complexidadezinha maior. Então, queria saber de vocês se vocês conseguiram entender essas 3 primeiras restrições. No caso, professor, aí você está somando só com o necessário da variável x2, né? E aí x3 também, consequentemente, da tabelinha lá, é porque eu não lembro de cabeça como É porque é assim, né? Ó. Primeiro, tem funcionário que começa a trabalhar. Tem funcionário que começa a trabalhar de 6, tem funcionário que começa a trabalhar de 8, tem funcionário que começa a trabalhar de 10, de 2 e 22. Então, à medida que eu preciso saber o número de funcionários que começam a trabalhar naquele horário, eu só preciso somar aquele número de funcionários que está trabalhando, que vai começar a trabalhar, com o número de funcionários dos turnos anteriores. Entendeu? Então, a ideia é essa, que eu some o número de funcionários que começam a trabalhar naquele turno com o número de funcionários que já começaram a trabalhar nos turnos anteriores. Certo? Positivo. Então, tranquilo para todo mundo, essas 3 restrições. Deixa eu só olhar o chat. Então, a Diana deu retorno, o Jackson deu retorno, então vamos lá. Então, de 12 às 2, o número mínimo de funcionários necessários vai ser maior, 42. Então, se eu somar os turnos 1, 2 e 3, eu consigo cobrir esse número de funcionários. Do turno das 2 às 4, os funcionários que conseguem cobrir esse turno são os funcionários de turno 2, turno 3 e turno 4. Ah, professor, por que eu não consigo mais somar com os funcionários do turno 1? Porque vocês lembram que o turno ele tem 8 horas. E os funcionários do turno 1, eles começam a trabalhar às 6 da manhã. Então, se eles começam a trabalhar das 6 da manhã, o horário máximo deles é até às 14 horas. Então, é por isso que para esse horário aqui, ó, de 2 às 4, eu só posso somar os funcionários dos turnos 2, 3 e 4. Mesma coisa aqui, para os funcionários das 4 às 17, eu preciso ter pelo menos 44 funcionários trabalhando. Então, eu preciso somar os funcionários do turno 3 e do turno 4. Ah, professor, por que o senhor não somou do turno 2? Porque o turno 2, ele começa às 8 da manhã. Como é um turno de 8 horas, ele só vai trabalhar até 16 horas. E esse período aqui é de 16 às 17. Então, ele está fora disso. Então, aqui, para atingir esses 44 funcionários que são necessários, eu preciso somar X3 mais X4. Vou para as outras restrições. Se tiverem dúvida, aí vocês falam. Né? Das 5 às 6, eu preciso de 35 funcionários. Então, os funcionários do turno 3 e 4 cobrem isso. No horário das 6 às 8, o único turno que cobre são os profissionais do turno 4. Então, X4 aqui precisa ser maior ou igual que 30. E para o período das 8 às 22, o número mínimo é de 25, então o único turno que cobre é o X4. O X4 precisa ser maior ou igual que 25.
E a última restrição, né, é referente ao turno das 22 horas até as 6 da manhã. Então, o único turno que cobre esses funcionários, que precisam ser pelo menos 18, é o turno 5. Então, por isso que X5, variáveis do turno 5, número de indivíduos que vão trabalhar no turno 5 precisam ser maior ou igual que 18. Essa, pessoal, é a cara do nosso modelo de programação inteira. Então, um modelo com muitas variáveis e que a gente precisou ter um entendimento bem legal de como construir essas restrições. A função objetivo, beleza, minimizar 100x1 mais 80x2 mais 85x3 e assim sucessivamente. Mas essas restrições são as restrições para cada um dos horários, né? Para cada um dos horários que precisam ter um número mínimo de funcionários trabalhando. Então, antes de chegar na resolução desse problema, eu preciso que esse entendimento desse problema fique claro para todo mundo. Todo mundo conseguiu chegar no raciocínio até aqui? Se não deu, eu explico de novo. Então, o Jackson deu o retorno. A Diana também. A Andresa, a Fernanda. Então, vamos lá. Então, vocês já sabem, né, que nós vamos resolver isso aqui a partir do software Lindo. Então, o que eu venho destacando, quando a gente tem um modelo de programação inteiro, ele não deu retorno também agora, um modelo de programação inteiro, a diferença que temos em relação ao modelo de programação linear é apenas a inserção do comando GIN, para indicar que aquelas variáveis são do tipo inteiras. Se todas as variáveis forem inteiras, você coloca o comando GIN e um valor, né? O valor que eu me refiro, o número de variáveis que existe naquele modelo. Por exemplo, nós temos aqui 5 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5. Eu apenas, para esse modelo, bastaria colocar DIN e o número 5, que o modelo entenderia que todas as variáveis de decisão são inteiras. Certo, pessoal? Aí a gente vai para o nosso software, né? Vocês já devem estar abusados de tanto a gente falar nele. Então, mais uma vez, exclamação, tudo que vem após exclamação, comentário, variáveis de decisão, XJ, número de funcionários que começam a trabalhar no turno J. Lembrando que o turno J, turno 1, 2, 3, 4 e 5. Insiro aqui, ó, a minha função objetivo, minimizar 100x1 mais 80x2 mais 85x3 mais 130x4 mais 150x5. Isso está sujeito aqui, ó, a todas as restrições que nós apresentamos anteriormente. Então, lembrando que quando a gente insere dentro de uma restrição, no início dela, um nome e um parêntese, é porque nós estamos nomeando aquelas restrições. Então, aqui são as restrições referentes aos horários 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 1. Horários esses que precisam ter um número mínimo de profissionais. 54, 42, 60, 35, 44, e assim sucessivamente. E aqui ao final, o terceiro elemento end, e o último aqui, ó, DIN 5 das 5 variáveis de decisão que eu tenho nesse problema. Então a gente bota para rodar o nosso modelo e a gente vê que os valores das minhas variáveis de decisão foram x1 igual a 22, x2 igual a 18, x3 igual a 14, x4 igual a 30, x5 igual a 18. E que o valor da minha função objetiva foi igual a 11.430. Foi o menor custo encontrado. Lembrando que os modelos de programação inteira e binária, o custo reduzido e o dual price não são informações importantes para esses dois modelos. Aqui, com relação à folga e o excesso, que como nós temos restrições de maior ou igual, nós vamos ter um excesso naquela restrição. Então, no horário 3, 0, no horário 4, 12, no horário 5, 2, no horário 2, 5, no horário 6, 0 e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Que no horário 3
que existia uma demanda para esse horário, foi atendida exatamente essa demanda mínima. Não teve funcionários excedentes para esse horário. Então vamos ver aqui, ó, horário 3. Quem foi o horário 3? Vamos ver aqui, ó. No horário 3, 1, 2, 3. Horário 3, de 10 às 12, em que o número de funcionários ele precisaria ser maior ou igual que 54. Então, para esse horário 3, a folga ou excesso foi 0. Então, para esse horário, foram elencados exatamente 54 funcionários. Para o horário 4, que é, por exemplo, das 12 às 2, ficou um excedente de 12 funcionários. Ou seja, diante da demanda mínima que existia para aquele horário, existiam 12 funcionários a mais do que a demanda mínima. Então, essa folga ou excesso aqui, ó, vai dizer exatamente se foi atendida a demanda mínima para cada um dos horários ou se está existindo um número de funcionários a mais do que o necessário. Então, a síntese dos resultados, pessoal, número de funcionários por turno, das 6 às 2 são necessários 22 funcionários, das 8 às 16, 18 funcionários, das 10 às 18, 30 funcionários, das 2 às 22, 14 funcionários, das 22 às 6, 18 funcionários. Isso tudo aqui vai ter um custo total de R$ 11.430 com mão de obra, né? E para cada um dos horários que eu estabeleci, os horários de pico, né, que eu estabeleci o número de funcionários, para o horário 1 eu não vou ter nenhum excedente, para o horário 2 eu vou ter um excedente de 5 profissionais, para o horário 3 eu não vou ter excedente, para o horário 4 um excedente de 12 funcionários, para o horário 5 um excedente de 2 funcionários, para o horário 6 um excedente de 0 profissionais, para o horário 7 um excedente de 9, para o horário 8 0, horário 9 5 e horário 10 0. Sei que o número de funcionários e o custo total vocês entenderam. Eu queria saber se vocês entenderam a questão do excedente de profissionais por horário. Positivo. Então o Jackson deu retorno. Então, se alguém não tiver entendido, pode avisar aí, pessoal. E aí a gente... Professor, volta só na primeira parte do relatório de resolução para eu ver o negócio. Aqui? Ah, não, tá certo. Era outra coisa. Pensava que tava aí, mas não tem não. Tranquilo? Show! Deixa eu ver aqui o chat. Só o horário 2 que o senhor fez à mão. Não entendi a pergunta. Se eu fiz esse problema mecanicamente na mão, mas de jeito nenhum. Se a pergunta foi essa, utilizei o software. No horário 2. Não, o horário 2 tem uma sobra aqui, ó, de 5 funcionários. No horário 2 tem uma sobra de 5 funcionários. Certo? A gente só precisa, pessoal, nesse problema, fazer a seguinte diferenciação: o que é turno e o que é horário. Turno são as 8 horas, né? Digamos assim, é o expediente que os colaboradores, os profissionais têm. E horário, para esse problema, horário especifica o número de funcionários que é necessário em um período de tempo estabelecido, certo? Então o objetivo é gerar uma combinação entre os funcionários desse turno de forma a preencher esses horários que apresentam demandas diferentes de profissionais. Tranquilo?
Exatamente. Porque quando eu coloco essas restrições aqui, eu gosto de colocá-las, digamos assim, das restrições que apresentam o maior número de variáveis de decisão para que aquelas que apresentam o menor número de variáveis de decisão. Por isso que não ficou na ordem, né? Então, por que eu faço dessa forma? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, com PO1, método gráfico, método simplex, por exemplo, o método gráfico, né? A gente começa das restrições que tem mais variáveis de decisão para que a gente possa delimitar o plano, e depois de delimitar o plano, a gente entra com as retas. Então é só uma questão minha que eu já trago de algum tempo. Se ficou confuso, eu posso dar uma explicaçãozinha para você, mas acho que ficou claro. Tranquilo, Jackson? Beleza. Então a gente tem um tempinho, eu vou para o segundo problema. Esse segundo problema, pessoal, eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Mas só que, como a gente sabe, eu gosto sempre de fazer esse comparativo, né? A gente inicia uma turma e quando a gente vai caminhando para o final, como o entendimento do problema, ele é diferente, né? Porque eu expliquei esse problema aqui em meio a todas as regras do Lindo, né? Então, muita informação para vocês. Então eu resolvi trazer esse problema novamente, que é um problema de programação inteira, um problema simples de produção, para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, a empresa está revendo seu planejamento da produção de carros e triciclos. O lucro líquido por unidade de carro e triciclos é R$ 12,60, ou seja, o lucro de um carro é R$ 12,00 e de um triciclo é R$ 60,00. As matérias-primas e os insumos necessários para a fabricação de cada um dos produtos são terceirizados, cabendo à empresa os processos de usinagem, pintura e montagem. Ou seja, a empresa ela só é responsável pela usinagem, pintura e montagem. O processo de usinagem requer 15 minutos de mão de obra por unidade de carrinho e 30 minutos por triciclo. O processo de pintura, 6 minutos de mão de obra por carro e 45 de mão de obra por triciclo. Já o processo de montagem necessita de 6 minutos e 24 para fabricar... Não, peraí. O processo de montagem são 6 minutos para fabricar um carro e 24 minutos no triciclo. E o tempo disponível que se tem para o processo de usinagem, pintura e montagem é respectivamente 36, 22 e 15. Então, o objetivo desse problema é maximizar, encontrar um modelo de produção que maximize a lucratividade, né? Ou seja, quanto deve ser produzido de carro, quanto deve ser produzido de triciclo. Então, aqui as principais informações do problema: o lucro do carro R$ 12,00, lucro do triciclo R$ 60,00. O processo de usinagem, né? 25 minutos ou 0,25 horas para um carro, 30 minutos ou meia hora, 30 minutos ou 0,5 hora para um triciclo. Processo de pintura, 6 minutos ou 0,1 hora para o carrinho, 45 minutos ou 0,45 horas para o triciclo. Processo de montagem, 6 minutos ou 0,1 hora para o carrinho, 24 minutos ou 0,4 hora para o triciclo. O tempo disponível para usinagem são de 36 horas por semana. Tempo disponível para pintura são 22 horas por semana. E o tempo disponível para montagem são 25 horas por semana. Tempo disponível ao que me refiro de mão de obra. Pergunta para vocês conseguiram entender do que se trata esse problema? Um problema de produção que visa maximizar a produção. A Andresa deu retorno aqui, então beleza, então vamos lá. Se alguém não entendeu, pode interromper, o Jackson também. Então, pessoal, quais são as variáveis de decisão desse modelo? X1, quantidade de carros que deve ser produzida por semana. X2, a quantidade de triciclos que deve ser produzida por semana. Qual vai ser a minha função objetiva? O objetivo da minha função é maximizar. Mas maximizar o quê?
12x1 mais 60x2. Ah, professor, por que 12 e 60? 12 e 60 são as lucratividades para um carro e 60 lucratividade para um triciclo. Quais vão ser as minhas restrições? As restrições vão ser referentes aos processos de usinagem, pintura e montagem, certo? Então, para minha usinagem, vai ser 0,25x1 mais 0,5x2 menor ou igual a 36. Ah, professor, de onde saiu isso? 36 é o tempo que eu tenho disponível de mão de obra para realizar o processo de usinagem. 0,25x1 e 0,5x2, a gente vê aqui, ó. O processo de usinagem para fazer um carrinho é 25 minutos ou 0,25 horas. E para fazer um triciclo é 30 minutos ou 0,5 horas. Então é por isso que fica aqui, ó, 0,25x1 mais 0,5x2 menor ou igual a 36. O processo de pintura, o que eu tenho disponível de mão de obra são 22 horas. Então 0,1x1 mais 0,75x2 menor ou igual a 22. Ah, professor, de onde foi tirado? Processo de pintura, 6 minutos ou 0,1 hora para um carro, 45 minutos ou 0,45 horas para ou 0,75 horas para o triciclo. E meu processo de montagem, 0,1x1 mais 0,4x2, que precisa ser menor ou igual a 15. Então, rodando esse meu modelo no software, eu chego aos seguintes resultados. Primeiro, os valores das minhas variáveis de decisão. x1 igual a 70, x2 igual a 20. Então, devo produzir 70 unidades de x1, que é o carro, 20 unidades de x2, que é o triciclo. Isso vai me dar o lucro máximo de R$ 2.040. Lembrando que o custo reduzido e o dual price não são interessantes para o modelo de programação inteira, ou binária. E a gente vem para a folga ou excesso. Então, para o processo de usinagem, existiu uma folga de 8,50, ou seja, 8,50 horas de mão de obra ficaram disponíveis. A mão de obra disponível para pintura foi igual a zero e a mão de obra disponível para montagem foi igual a zero. Ou seja, foi utilizado todos esses recursos, tanto de pintura quanto de mão de obra. Então, sintetizando os resultados que foram encontrados, a quantidade a ser produzida, 70 carros por semana e 20 triciclos por semana. Isso vai dar um lucro total de R$ 2.040. Recursos ociosos, pintura e montagem igual a zero, porque toda a capacidade que eu tinha de mão de obra disponível para pintura e para montagem, elas foram utilizadas, e a capacidade que eu tinha disponível de mão de obra para o processo de usinagem não foi utilizada. Ficou, entre aspas, ocioso, 8,5 horas. Então, esses, pessoal, são os resultados desse modelo. Pergunta: deu para ficar claro o entendimento desse modelo, dos resultados? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para hoje, a aula de hoje era isso, né? Fizemos a revisão da primeira parte do algoritmo de Gresham-Bauer, do que tratamos na semana passada, e resolvemos os dois últimos casos referentes à programação inteira. Então, só fazendo um rápido balanço, né, do que trabalhamos ao longo dessa disciplina. A gente trabalhou com os modelos de programação linear, problemas de maximização, minimização, relatório de resolução, relatório de análise de sensibilidade. Depois a gente trabalhou com os modelos de programação binária, modelo de análise de investimento, modelo do caixeiro viajante, e a gente finalizou com os modelos de programação inteira, aprendendo o algoritmo, né, como funciona o algoritmo, e aprendendo também esse caso aqui de um problema de produção e um caso de um problema de escalonamento. Então
Então, acredito que ao longo desse tempo que nós trabalhamos, vocês conseguiram visualizar algumas aplicações práticas da pesquisa operacional, né? Principalmente enquanto a utilização de um software facilita